Nos primeiros episódios de Gênesis, entre outras coisas, ouvimos sobre a criação do mundo, o dilúvio, a arca de Noé e como Deus escolheu Abraão para firmar com ele uma aliança eterna. Você está ouvindo o 4º episódio de Gênesis. Israel. Se você ainda não ouviu os episódios anteriores, volte lá e escute desde o início para entender melhor a história. Lembra que a bênção de Deus passou de Abraão para o seu filho Isaque e de Isaque para o seu filho Jacó? Só que não foi do jeito que Deus planejou, muito pelo contrário. Jacó enganou o pai e roubou a bênção que era de Esaú, seu irmão mais velho. Como resultado, teve que deixar Canaã para fugir da fúria de Esaú, que queria matá-lo. Agora você vai acompanhar a jornada surpreendente de Jacó, que passou de enganador a enganado, de covarde a valente, de usurpador a homem honrado e deu origem a uma grande nação. Jacó saiu de Berseba rumo a Harã, na Mesopotâmia, terra natal de sua mãe Rebeca. Ele teria que percorrer um trajeto de cerca de 1000 quilômetros. Pelo Google Maps, isso equivale a 204 horas andando. Durante a longa caminhada, Jacó atravessou Canaã sozinho e não procurou abrigo em nenhuma casa. Ao anoitecer, dormia no campo, ao relento, e usava uma pedra como travesseiro. Certa noite, Jacó teve um sonho. Nele havia uma escada que ligava a terra ao céu, e os anjos subiam e desciam por ela. Deus estava ao lado de Jacó e disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão e Deus de Isaque. A terra em que está deitado agora, eu darei a você e a sua descendência. Em seguida, Deus renovou com ele a aliança que havia feito com seu avô e seu pai, prometendo: A tua descendência será como o pó da terra e se espalhará para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Por meio de você e de seus descendentes, todas as famílias do mundo serão abençoadas. Jacó despertou do sono e teve medo. Ele exclamou admirado: O Senhor está aqui e eu não sabia. Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Levantando bem cedo, de madrugada, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro e a colocou em pé como uma coluna. Sobre ela, derramou azeite, simbolizando a presença de Deus. Ao local, que antes se chamava Luz, ele deu o nome de Betel e fez um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada, e me der pão para comer e roupa para vestir, e me fizer voltar em paz para a casa de meu pai, então Ele será o meu Deus, e de tudo que me conceder, certamente darei o dízimo. Supondo que Jacó caminhava em média 6 horas por dia e levando em conta as dificuldades do deserto, a estimativa é que a viagem tenha durado pouco mais de 1 mês. Até que, finalmente, Jacó chegou ao seu destino. A primeira coisa que ele viu foi um poço no campo e rebanhos de ovelhas deitados junto a ele. Jacó se aproximou dos pastores de ovelha que ali estavam e perguntou: Meus irmãos, vocês são daqui mesmo? Sim, somos de Harã. Por acaso conhecem Labão, filho de Naor? Claro, conhecemos sim. E ele está bem? Está ótimo. Aquela moça que está chegando com as ovelhas é a Raquel, filha dele. Raquel era pastora de ovelhas e cuidava do rebanho do pai. Ao ver Raquel, Jacó ficou encantado.
Ele imediatamente correu e removeu a tampa do poço e fez questão de dar água para as ovelhas. Jacó fez por Raquel a mesma coisa que sua mãe Rebeca havia feito pelo servo de Abraão quando ele foi encontrar uma noiva para Isaque, como ouvimos no episódio anterior. Depois de saciar o rebanho, Jacó não se conteve mais e chorou de emoção e felicidade por estar diante de Raquel. Ele a beijou no rosto e então se apresentou. Eu sou Jacó, filho de Isaque, e minha mãe é Rebeca, irmã de seu pai. Não pode ser! Meu primo! Ouvi tantas vezes meu pai falando sobre minha tia. Raquel também se alegrou grandemente ao ver Jacó e foi depressa contar para o pai. Ao saber da novidade, Labão correu ao encontro do sobrinho e o beijou e abraçou radiante. Meu sobrinho, sangue do meu sangue, mal posso acreditar. Depois de tantos anos sem notícia da minha irmã, quero saber da sua viagem, me conte tudo. Como foi? E sua mãe, como está? Jacó foi muito bem acolhido e se sentiu seguro na casa do tio. Labão tinha 2 filhas. A mais velha se chamava Lia e tinha os olhos meigos. Já Raquel, a mais nova, era bonita e atraente. Jacó se encantou com ela desde a primeira vez que a viu. O amor pela prima crescia a cada dia. Depois de 1 mês hospedado na casa do tio, Labão o procurou e disse: Não é porque é meu parente que vai trabalhar de graça para mim. Diga qual é o seu salário. Trabalharei para o senhor por 7 anos para poder me casar com Raquel. Melhor dar minha filha a você do que a um estranho. Está bem, pode ficar. O que Jacó estava propondo era pagar o dote da noiva com trabalho. Na época, o dote era a herança da mulher. O fato de Jacó ter se oferecido para trabalhar por um período tão longo mostrava o quanto Raquel era preciosa para ele. Jacó a amava tanto que 7 anos foram como poucos dias. Passado esse tempo, Jacó pediu a Labão que lhe desse sua noiva. Labão então deu um banquete para celebrar o casamento da filha. Enquanto a festa acontecia, a noiva esperava pelo noivo numa tenda. Era na noite de núpcias que o casamento se consumava de fato, através da relação íntima do casal. Jacó, um tanto alegre por causa da bebida, foi para sua tenda que provavelmente estava escura e pôde, enfim, ficar a sós com a esposa. No dia seguinte, ao amanhecer, Jacó acordou, já livre do efeito do vinho. Imagine a surpresa quando ele viu deitada ao seu lado Lia, e não Raquel. Mas o que é isso? O que você está fazendo aqui? Você se casou comigo, Jacó. Eu me casei com Raquel. Sinto muito. Não queria que tivesse sido assim. Meu pai me obrigou. Transtornado, Jacó foi tirar satisfações com o sogro Labão. Por que o senhor fez isso? Eu não trabalhei todos esses anos por amor a Raquel. Por que me enganou desse jeito? Nessa terra não é costume casar a filha mais nova antes da mais velha. Deixe passar essa semana e você também poderá se casar com Raquel pelo trabalho de mais 7 anos. Jacó, desolado, sem ter muito o que fazer, concordou. Naquela época, era comum o homem se casar com mais de uma mulher, mas esse não era o plano de Jacó. Ele queria ter Raquel por esposa e não Lia. Até os dias de hoje, na cerimônia de casamento judaico, a noiva dá 7 voltas em torno do noivo. Uma das explicações para esse rito é que ele foi criado por causa do que aconteceu com Jacó para o noivo ter certeza de que está com a moça certa. Que irônico! Jacó havia enganado o pai Isaque se fazendo passar por Esaú. E agora foi enganado quando uma irmã se passou pela outra. Raquel certamente não gostou da situação. Afinal, ela também esperou por Jacó todos esses anos e agora teria que dividi-lo com a irmã.
Jacó era só meu. Você sabia muito bem que ele queria se casar comigo. E o que eu ia fazer, Raquel? Nosso pai mandou. Mandou porque não tinha ninguém para ser seu marido. E você aproveitou para roubar o meu marido. Uma semana depois do casamento com Lia, Jacó se casou com Raquel. E por ela, trabalhou outros 7 anos. Por 14 anos, Jacó serviu a Labão pela mulher que amava. Vendo Deus que Lia era desprezada, fez com que ela fosse fértil e Raquel era estéril. Lia engravidou e teve um filho, de quem deu o nome de Ruben, e declarou: Deus viu minha aflição e me deu um filho. Agora meu marido vai me amar. Tempos depois, Lia teve outro bebê que foi chamado Simeão e disse: Deus soube que eu era preterida e me deu mais um filho. Lia tinha esperança que, ao gerar descendentes para Jacó, conquistaria o seu amor. Foi assim também quando ela deu à luz a Levi, seu terceiro filho, e a Judá, o quarto. Os anos se passaram e Raquel não conseguia engravidar. Com ciúmes da irmã, ela disse a Jacó: Ou você me dá filhos, ou eu morro. Por acaso estou no lugar de Deus que te impediu de gerar? Raquel então fez o que era costume naquela época, quando a mulher era estéril. Ela disse a Jacó: Aqui está Bila. Tome minha serva como mulher para que eu possa ter filhos por meio dela. Jacó fez o que a esposa pediu e o plano deu certo. Bila deu à luz um bebê e o colocou nos braços de Raquel, que disse: Deus me julgou e também ouviu minha voz, e me deu um filho. O seu nome será Dan. Pela segunda vez, Bila ficou grávida e quando o bebê nasceu, Raquel afirmou: Tem sido uma grande luta competir com minha irmã, mas venci. Por isso, ele será chamado Naftali. Lia não quis ficar para trás e deu a Jacó sua serva Zilpa. Por meio de Zilpa, Lia teve mais 2 filhos, Gade e Aser. Gerar filhos se tornou uma competição na família de Jacó. O tempo passou até que chegou a época da colheita de trigo. Certo dia, Ruben encontrou mandrágoras que cresciam nos campos e as deu para sua mãe Lia. Ao ver a planta, Raquel pediu as mandrágoras para a irmã, que respondeu: Já não basta ficar com o meu marido, quer também as mandrágoras do meu filho? Eu deixo você alugar Jacó por essa noite, em troca das mandrágoras. Dormir com Jacó virou motivo de negociação entre as irmãs. As mandrágoras possuíam um efeito afrodisíaco e por isso eram tão disputadas. Naquela noite, Lia engravidou do 5º filho, que foi chamado Isacar. Nos anos seguintes, Lia teve o 6º menino, Zebulon, e uma menina, Diná. E só então o Senhor ouviu o clamor de Raquel, que por todos esses anos orou por uma criança, e ele a fez fértil. Raquel finalmente ficou grávida e deu à luz um bebê. Deus tirou minha vergonha. Ele será chamado José. E Deus ainda me dará outro filho. Depois do nascimento de José, Jacó procurou o sogro Labão e pediu: Por todos esses anos tenho te servido. Permita que eu volte para minha terra com minhas mulheres e meus filhos. Não quero que vá embora, Jacó. Fica comigo. Sei que Deus me abençoou por amor a você. Sim, é verdade. Desde que cheguei, o pouco que o senhor tinha aumentou muito. Sempre cuidei do seu gado e de todos os rebanhos com zelo. Mas quando é que vou trabalhar também por minha casa? O que posso te dar, Jacó? Não precisa me dar nada. Eu continuo trabalhando, se o senhor concordar com minha proposta. E que proposta é essa? Vou passar pelos rebanhos e separar para mim todas as cabras que tenho pintas ou listas na pele e todas as ovelhas pretas. Esse será o meu salário. Se o senhor encontrar entre as minhas cabras alguma que não for listada ou pintada, e entre as ovelhas alguma que não for preta, poderá dizer que foram roubadas. Labão aceitou o acordo,
Porém, naquele mesmo dia, o sogro de Jacó o enganou mais uma vez. Ele separou todos os bodes e cabras pintados e listrados, e todos os carneiros e ovelhas pretos que deveriam ser do genro, e os entregou para seus filhos, que foram para bem longe. Jacó tomou conta dos demais rebanhos de Labão e não ficou com nada do que havia sido combinado, mas isso não o impediu de prosperar. Ele fez a cruza entre os animais de tal forma que os próximos filhotes nasceram pintados ou listrados. Ganancioso, Labão queria ficar com tudo e por 10 vezes mudou o salário do genro. Se Labão dizia: Os salpicados serão seu salário, todos os rebanhos davam salpicados, e se dizia: os listados serão o teu salário. todos os rebanhos davam listrados. Jacó foi enriquecendo cada vez mais. Seus rebanhos se tornavam enormes. Ele comprou camelos e jumentos e tinha muitos servos e servas. Labão começou a ficar com raiva de Jacó e já não o tratava bem como antes. Jacó ouvia os comentários maldosos de seus cunhados que o acusava injustamente de ter ficado rico às custas do pai. Foi então que Deus disse a Jacó: Eu vejo tudo que Labão está fazendo. Volte para a terra de seus pais e serei contigo. Jacó chamou suas esposas Raquel e Lia e explicou a situação. Elas também estavam chateadas com o pai e apoiaram o marido, dizendo: Nosso pai não teve consideração e gastou toda a nossa herança. Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Faça tudo o que o Senhor te disse. Jacó então reuniu o gado, os rebanhos e todos os bens que conquistou em Harã e começou a preparar o retorno a Canaã. Enquanto isso, Raquel aproveitou que Labão tinha ido para longe tosquiar as ovelhas e roubou as imagens de deuses pagãos do pai. Muitos na tradição cristã acreditam que Raquel fez isso para ficar com as estátuas, porque também era idólatra. Porém, segundo a tradição oral judaica, Raquel tomou essa atitude como uma última tentativa de afastar o pai da adoração de ídolos. Seja qual foi o motivo, a consequência desse ato seria terrível, como veremos no próximo episódio. Finalizados os preparativos da viagem, Jacó colocou suas mulheres e filhos montados em camelos e fugiu com tudo o que possuía. Ele partiu com uma grande comitiva de animais, servos e família. Passou o rio Eufrates e foi em direção à região montanhosa de Gileade. 3 dias depois, Labão voltou para casa e soube que Jacó havia fugido. Ele reuniu seus irmãos e saiu furioso no encalço de Jacó. Durante o caminho, quando parou para descansar, Deus visitou Labão em sonho e o alertou: Cuidado com o que vai fazer. Não faça mal a Jacó. Depois de 7 dias de jornada, Labão e seus homens alcançaram Jacó, que estava acampado em Gileade. Por que fez isso, Jacó? Porque fugiu e levou minhas filhas como se fossem prisioneiras, nem me deixou despedir de meus netos. Tive medo que o senhor tomasse suas filhas de mim à força. Você foi insensato. Eu poderia te fazer mal, mas o Deus do seu pai falou comigo e não me deixou. Agora, se queria partir, por que roubou os meus deuses? Não tirei nada da sua casa que não era meu. Pode verificar. Se encontrar algum de seus pertences com qualquer pessoa da minha comitiva, pode levar. E que morra aquele com quem achar os teus deuses. Jacó não sabia que os deuses de Labão estavam com sua amada esposa Raquel. Labão entrou nas tendas de Jacó, das filhas e das servas e revirou tudo à procura das imagens. Raquel havia escondido as estátuas na sela de um camelo e se sentou em cima delas. Para Labão não desconfiar, ela disse: Não fique chateado comigo por não me levantar, pai. É que estou menstruada. Labão nem imaginou que Raquel estava mentindo.
Depois que Labão terminou sua busca e não encontrou nada, Jacó ficou irado e o confrontou. O que eu fiz de errado? Por que me persegue desse jeito? 20 anos eu te servi com lealdade. Seus rebanhos sempre deram crias sadias. Nunca comi um carneiro sequer que fosse seu. Quando algum animal era morto pelas feras, eu pagava pelo prejuízo. Se algum deles era roubado, o Senhor me cobrava. De dia o calor me castigava e de noite morria de frio, cuidando do que era seu. Quantas noites fiquei sem dormir? Se o Deus de Abraão e de Isaque não estivesse comigo, o Senhor teria me mandado embora de mãos vazias. Depois do desabafo de Jacó, Labão cedeu e fez uma aliança com o genro. Eles cearam juntos e passaram a noite na montanha. No dia seguinte, de madrugada, Labão beijou as filhas e os netos, os abençoou e se despediu deles, voltando para sua casa. A comitiva de Jacó também seguiu viagem. Quando estava chegando à terra de Seir, o medo tomou conta de Jacó. Para chegar a Canaã, ele teria que passar pela terra onde morava Esaú, o irmão que o odiava e queria matá-lo. Jacó enviou mensageiros até Esaú para apaziguá-lo e ficou apavorado quando soube que o irmão estava vindo ao seu encontro. E então orou. Ó Senhor, sou indigno de todas as suas misericórdias e da sua fidelidade. Atravessei o rio Jordão com apenas um cajado e agora volto com uma família numerosa. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú. Tenho medo que ele me mate e se vingue das mães de meus filhos. O Senhor me prometeu que me faria bem e que me daria uma descendência tão numerosa como os grãos da areia do mar. Naquela mesma noite, Jacó ajudou suas mulheres, seus 11 filhos e sua filha na travessia do rio Jaboque. Depois que toda a comitiva atravessou para a outra margem com seus bens, ele ficou para trás sozinho. Foi quando apareceu um anjo em forma humana. Jacó lutou intensamente com o homem até de madrugada. Vendo que não conseguia se livrar de Jacó, o homem deu um golpe na articulação de sua coxa e a deslocou, atingindo o nervo ciático. O anjo queria ir embora, mas Jacó não deixava. O dia já está amanhecendo. Me solta! Eu não deixo você ir enquanto não me abençoar. Como se chama? Jacó. O seu nome não será mais Jacó. Você lutou com Deus e com os homens e venceu. Por isso, será chamado Israel. Depois disso, a Bíblia diz que o sol nasceu para Jacó. Essa expressão indica não apenas o amanhecer propriamente dito, como também o novo tempo que se começava na vida de Israel. A partir daquele momento, não se poderia mais dizer que as bênçãos vieram para ele através de trapaça, mas de forma legítima. Jacó estava feliz por ter visto Deus face a face por meio do anjo, e não se importou ao sair dali mancando. Por esse motivo, os judeus não comem o nervo ciático dos animais até os dias de hoje. Ao se reunir novamente com sua comitiva, Jacó viu que Esaú se aproximava com 400 homens. Jacó protegeu suas mulheres e filhos e se colocou na frente deles. E então se prostrou diante do irmão mais velho, honrando aquele que tinha desprezado no passado. Para a surpresa de Jacó, Esaú, tomado de compaixão, correu ao seu encontro e o abraçou e beijou muito emocionado. E os dois choraram juntos. Esaú perdoou Jacó e os irmãos se reconciliaram. Em seguida, Jacó apresentou sua família e ofereceu presentes a Esaú, que recusou, dizendo: Eu tenho muitos bens, meu irmão. Guarde os seus. Por favor, aceite. Deus tem sido generoso comigo. Jacó insistiu até que Esaú aceitou. Os dois então se despediram em paz e Jacó continuou a viagem. Depois de passar por muitas cidades, Jacó finalmente voltou para sua terra e reencontrou o pai. Deus permitiu que Isaque vivesse para contemplar seu filho transformado.
Esaú e Jacó voltaram a se reunir tempos mais tarde para sepultar Isaque, que veio a falecer aos 180 anos de idade. Deus primeiro escolheu um homem, Abraão. Criou uma família a partir de Isaque, e através de Jacó formará um povo, Israel. Acompanhe no próximo episódio de Gênesis a história dos filhos de Jacó e o ódio que eles sentiam de José, a ponto de venderem o próprio irmão como escravo.